Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser retransmitido às 10 da noite na nossa rádio pública. O programa de hoje também vai ser reprisado no feriado do dia 2 de novembro. Nesta primeira veiculação, nosso programa está sendo retransmitido ao vivo pelo Facebook e na nossa página, na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais. Nosso tema de hoje é o aborto, um direito das mulheres, segundo as feministas, um grave problema de saúde pública, segundo especialistas da área, e um pecado mortal, segundo os setores conservadores das igrejas católica e evangélicas. O problema é que, em nome de uma visão religiosa sobre o aborto, criou-se na América Latina uma legislação que simplesmente ignora os fatos. Estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, dão conta de que são realizados na região mais de 2 milhões de abortos ilegais por ano, sendo mais de 1 milhão no Brasil. A mais recente pesquisa nacional de aborto também revelou que em 2016, aos 40 anos de idade, quase em cada 5 mulheres já havia realizado pelo menos um aborto no Brasil. A maior parte desses procedimentos põe em risco a vida da mulher. Tanto assim que os abortos inseguros estão entre as principais causas de mortalidade materna. Apesar disso, os retrocessos políticos e sociais no Brasil ameaçam ainda mais as mulheres. São vários projetos de lei e propostas de emenda constitucional em tramitação na Câmara e no Senado Federal, no sentido de restringir ainda mais o direito ao aborto legal, inclusive criminalizando os casos em que a gravidez é decorrência de estupro ou traz risco de vida para a mulher. Como exemplo das iniciativas que querem suspender o direito ao aborto, até mesmo nesses casos, temos o projeto de lei 478 de 2007, conhecido como Estatuto do Nascituro, e também estão em tramitação as propostas de emenda constitucional de número 164 de 2012 e a de número 29 de 2015, que se baseiam na ideia do direito à vida desde a concepção. A PEC 29 de 2015 pode, inclusive, ir a plenário para votação no Senado a qualquer momento. Diante disso, o Fora da Curva pergunta: quem tem direito ao aborto no Brasil? Para discutir esse tema com a gente, está aqui no estúdio Sandra Valongueiro, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFPE. Bom dia, Sandra. Bom dia. Também com a gente, Verônica Ferreira, do SOS Corpo, organização pioneira na defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. Bom dia, Sandra. Bom dia, Verônica. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Bom dia, Eduarda. Então, Sandra, quem tem direito ao aborto no Brasil? Primeiro eu queria assim, dizer duas coisas, né? Quando a gente começou a divulgar, né, esse programa, aí eu mandei para algumas pessoas, né, dizendo que ia ter o programa e que o tema era quem tem direito ao aborto no Brasil. E assim, foi muito interessante, porque as respostas das pessoas eram: quem tem dinheiro, quem é rica e quem tem poder. Tá? Então, assim, se a gente considerar de uma forma geral, é essa a ideia de que no Brasil quem tem direito ao aborto são essas mulheres. Agora, quem tem direito de fato ao aborto no Brasil também, e de forma que é importante que a gente diga, são as mulheres que sofrem, que engravidam após uma violência sexual, são as mulheres que têm uma gravidez que colocam em risco a sua vida. E no caso das mulheres que têm um filho que tem um feto com anencefalia, né? Nesse caso, que a gente chama interrupção da gravidez. Então, esses são os casos que legalmente as mulheres têm direito à interrupção da gravidez no Brasil. Mas fora desses casos, aquelas mulheres que têm poder, que têm dinheiro e que têm acesso, né, a serviços clandestinos, né, e que põem em risco a vida delas. Pois é, Verônica, e qual a importância então do aborto para o movimento feminista? Qual a importância então desse tema para o feminismo, para a luta pelos direitos das mulheres? Olha, a luta pelo direito ao aborto para todas as mulheres e não apenas para aquelas que podem pagar, né? É uma luta bastante importante, estratégica e vital para o movimento feminista, porque se trata da vida das mulheres, né? Essa é uma luta, como a gente diz, que é pela vida das mulheres, essa vida que é tão desconsiderada, que é tratada pelos setores conservadores, fundamentalistas de maneira irresponsável, né, com suas propostas de projeto de lei, que desconhecem uma realidade que é
a nossa experiência, e na nossa experiência de nós mulheres, de todas as classes sociais, mas sobretudo das classes trabalhadoras, e ao longo de toda a nossa existência como grupo social, o aborto faz parte da nossa vida. Não é uma questão que está longe de nós, não é uma questão que está longe de quem está ouvindo agora esse programa. O aborto é parte da vida das mulheres. Por uma série de circunstâncias que são parte da nossa vida, muitas vezes a gente se vê diante de uma gravidez que a gente não pode, não quer, não deseja levar adiante. Então nós consideramos, nós feministas, que nós mulheres temos o direito de interromper essa gravidez quando ela não é fruto do nosso desejo, quando ela é fruto de uma violência, ou quando dentro dos nossos projetos de vida não cabe naquele momento ter filhos. É óbvio que nós feministas gostaríamos que nenhuma mulher precisasse passar pela experiência do aborto, porque poderia ter acesso à contracepção, etc. e tal. Isso é uma questão ideal. Mas na prática e na experiência, nenhuma de nós está livre de um dia precisar abortar. Nem todos os métodos são seguros e a vida humana, em nenhuma das suas circunstâncias, é totalmente planejável. Ela é feita de contingência, ela é feita de acaso, ela é feita de acontecimentos e só nós mulheres vivenciamos essa situação que de repente, por uma série de questões, se vê com uma gravidez indesejada. Nós consideramos injusto que essa condição biológica seja uma imposição que determine nossos projetos de vida. É por isso que a gente luta pelo direito ao aborto para todas as mulheres, em todas as circunstâncias. É por isso que a gente também começou dizendo que a legislação ignora a realidade, né? Porque o aborto é uma realidade na vida de muitas mulheres, né, no Brasil. Sandra, você trouxe dados importantes, né, sobre isso. Exatamente, porque assim, quando a gente diz que o aborto é um problema de saúde pública, o que quer dizer isso, né? O problema de saúde pública é quando você tem um fato ou um evento que acontece muitas vezes, que atinge muitas pessoas, que atingem tanto, que comprometem tanto o nível individual, quer dizer, a pessoa, como a sociedade, que mexe que altera o custo disso nos serviços de saúde, e um evento ou uma situação para a qual a gente tem um tratamento ou tem uma forma de prevenir. Então, isso é um problema de saúde pública. E o aborto inseguro, porque a gente está falando aqui do aborto inseguro, que é aquele aborto que acontece em situações que não são ideais, que acontece, que é feito ou é ajudado por pessoas que não estão tecnicamente preparados para isso, e é esse aborto que causa complicações, que causa doenças, que causa traumas nas mulheres e que leva, inclusive, à morte. Então, assim, o aborto que é feito de forma segura, esse aborto, ele não leva... O risco, né, de um aborto que é feito de forma segura, ele é mínimo. Então, assim, os países que têm uma legislação onde o aborto é legal, assim, as mulheres não morrem por complicações de abortamento. Né? Então, e países, inclusive, onde o aborto era ilegal e passou a ser legal, isso faz com que essas mulheres, que esse risco diminua. Então, a mortalidade por aborto, que é uma mortalidade considerada uma mortalidade materna, ela se reduz à medida que esses abortos, eles são permitidos. Então, você passa a saber quem está fazendo, onde está sendo feito, como está sendo feito, e diminui, inclusive, o efeito sobre a vida das mulheres, sobre o serviço de saúde. Então, assim, é uma situação... Por isso que é uma situação de saúde pública. Você tem dados sobre a mortalidade materna devido ao aborto? A gente tem, o que a gente tem visto, a pesquisa PNA, que é a pesquisa do aborto no Brasil, que foi feita em 2016, ela mostra que por ano se faz mais ou menos 500 mil abortos. Né? Isso é um número muito grande. Se a gente for dividir isso, a gente chega a quase um aborto por minuto que é feito no Brasil. Então, isso é um evento, é uma situação muito grave e que a gente não pode simplesmente ignorar, não pode simplesmente dizer, não, é um problema das mulheres, a gente não vai resolver, as mulheres que têm que resolver por elas próprias. Então, é um problema de saúde pública e é um direito das mulheres ter esse problema resolvido. Então, assim, quem são essas mulheres? Né? Se a gente pensa, essas mulheres, 67% dessas mulheres têm filhos, elas são católicas, elas são evangélicas. Então, não são aquelas mulheres aquelas mulheres irresponsáveis que, de repente, saem por aí e resolvem, né, interromper uma gravidez. Então, isso dá uma dimensão de como é um problema generalizado. Como é um problema generalizado. E assim... Como a Verônica estava dizendo, quanto mais uma sociedade ou uma população decide
reduzir o número de filhos, dizer não, eu quero ter 2 filhos, que todo mundo aplaude, não, é interessante ter 2 filhos, ter 3 filhos, mas quanto mais isso acontece, mais se espera abortos. Por quê? Porque os métodos são falhos. Então, os métodos contraceptivos. Os métodos, qualquer método é falha. Até uma esterilização, ela é falha. Você pode ter o risco de ter uma mulher ou um homem que seja esterilizado e engravidar. Então, assim, é falha. Então, por isso que a gente acha que o efeito sobre a vida das mulheres é muito grande. A gente tem, no Brasil, né, é a 5ª causa de morte materna no Brasil. Então, assim, tem reduzido, mas tem reduzido essa causa de morte materna, mas tem reduzido para que mulheres? Então, as mulheres negras e as mulheres mais pobres são as mulheres que continuam morrendo de complicações por abortamento, né? Pois é, Verônica, e a legislação parece cabeça de avestruz, né? Ignorando completamente essa realidade e agora ainda propondo um retrocesso ainda maior. Você pode comentar um pouco essas iniciativas que estão tramitando no Congresso? Exatamente. Eu acho que o que é muito importante, a partir dos dados que a Sandra traz, é que não é o aborto em si que causa mortalidade materna, mas é a sua criminalização. E a clandestinidade, quer dizer, é essa circunstância da legislação que já existe, que já é injusta, e com essas propostas que estão tramitando, ela pode se tornar ainda pior, que leva as mulheres a submeterem a um abortamento em condições inseguras. O aborto está mais clandestino no Brasil. Você hoje conversa menos, você troca menos informação, porque parece que há uma situação na sociedade, uma cultura política que você não pode sequer falar disso. Então, esse contexto de maior clandestinidade que tem a ver com o conservadorismo, com as forças fundamentalistas, quer dizer, não são só os projetos de lei no Congresso, é no cotidiano que isso está sendo semeado, essa criminalização, que leva a maior clandestinidade, a maior solidão das mulheres e, portanto, agrava a situação de mortalidade, de morbidade e de sofrimento psíquico diante das situações, né? É uma situação bastante difícil, né? A gente pode imaginar para cada mulher vivenciar uma situação assim. Eu queria só complementar, por exemplo, quando a gente diz que diminui um pouco a mortalidade materna, mas, por exemplo, as complicações, o que que os estudos estão mostrando? Que, por exemplo, hoje em dia, as complicações de aborto, elas estão um pouco menores do que era antigamente, por causa do uso das técnicas, dos métodos que as mulheres hoje usam, que não usam mais aqueles métodos físicos, né, que se usavam antigamente. De usar instrumentos para retirar hoje em dia se usa o quê? O misoprostol, o conhecido Cytotec. Então, assim, isso faz com que alguns estudos mostram que entre as mulheres que usam esse medicamento, metade dessas mulheres só se internam para resolver, né, o aborto, fazer uma curetagem, fazer um outro procedimento. Então, isso faz com que... Isso é uma estratégia das mulheres. Então, as mulheres que estão, a partir da decisão dela, da organização como elas vivem hoje, elas que estão reduzindo essas complicações. Então, os serviços de saúde, eles continuam, muitas vezes, as mulheres que têm... as mulheres que induzem um aborto, muitas vezes por que essas mulheres complicam? Porque elas ficam com medo de procurar o serviço de saúde, porque elas sabem que elas vão ser maltratadas, que muitas vezes elas são tratadas, são julgadas dentro do serviço de saúde. Então, muitas dessas complicações ocorrem porque as mulheres demoram a procurar o serviço de saúde. Quando ela procura o serviço de saúde é porque elas já estão numa situação mais grave. Então, a gente sai de uma situação onde não existem poucas complicações para complicações que, quando existem, são muito graves, que podem levar essas mulheres para um UTI, para levar essas mulheres, muitas vezes, acabar com uma situação de precisar intervenções maiores, tirar o útero, ou mesmo morrer. Então, você vê que o desprezo pela vida das mulheres vai do Congresso Nacional até o hospital, né? Exatamente. Até o profissional de saúde. A boa parte dessas iniciativas de restrição do direito que existe hoje no Brasil ao aborto em caso de gravidez resultante de estupro ou que traz risco para a vida da mulher, boa parte das iniciativas que querem criminalizar até mesmo esses casos, restringir ainda mais o direito das mulheres, é baseado na ideia do direito à vida desde a concepção. Mas essa vida
a defesa do direito à vida não passa pela defesa do direito à vida das mulheres, né? Então, no fundo, por trás dessa concepção de criminalização do aborto, tem uma misoginia aí, né? Com certeza. É uma coisa que nós feministas sempre dissemos. É um costume patriarcal muito antigo fazer política sobre o corpo das mulheres. Isso já foi feito com a questão do controle de natalidade e hoje é feito muito fortemente com relação ao aborto, né? Então, essas propostas de lei que estão tramitando são várias, né? Mas a gente pode citar 3 delas que são as mais, digamos, graves e conhecidas, e algumas outras são variações do mesmo tema, digamos. Uma delas é o projeto 5069, que foi de 2013, né? Que ficou muito denunciado porque era um projeto que tornava a legislação ainda mais criminalizadora do aborto e das mulheres, né? Estabelecia, por exemplo, para as situações de violência sexual, que os agressores poderiam, inclusive, registrar a criança e que, se assumissem e pagassem a pensão, né, a mulher teria também um subsídio do Estado para a mulher levar aquela gravidez adiante. Quer dizer, uma total irresponsabilidade com a dor das mulheres e com essa experiência da violência. Esse projeto era uma proposta do Eduardo Cunha. E naquele momento nós mulheres dissemos: o Eduardo Cunha é uma ameaça à democracia. Se o que nós mulheres disséssemos tivesse, né, talvez considerado de uma maneira, né? Nós estivéssemos, olha só o que o Cunha representou na história, né? Mas nós estávamos lá. Outros nomezinhos bons, né, que aparecem aí, é Magno Malta, Aécio Neves, por trás dessas iniciativas de restrição do direito das mulheres, né? Exato. Então tem mais recente ameaça, depois nós tivemos, que ainda está lá, engavetado, mas pode vir a tramitar a qualquer momento todos esses projetos de lei, o PL 478, que ficou muito conhecido e denunciado como Estatuto do Nascituro. E vários outros projetos de lei têm essa mesma concepção desse PL, do Estatuto do Nascituro, que é o de garantir o direito à inviolabilidade da vida desde a concepção. Ora, a vida que nem existe, que é uma vida em potencial, vale mais do que a vida das mulheres, suas dores, nossas experiências. Quer dizer, todos esses projetos revelam um desprezo pela experiência e pela vida das mulheres e uma instrumentalização desse desprezo para fins de ganhar apoio político, né, voto, quer dizer, se apela ao conservadorismo para se manter no poder político. E mais recentemente a gente teve um PL, né, lá do Aécio Neves, que propõe, uma PEC 381, que supostamente vem garantir direito para as crianças e para as mulheres, porque propõe a extensão da licença maternidade. Mas dentro dessa PEC tem um mecanismo que diz que a vida também deve ser, o direito à vida desde a concepção. É o que a gente está chamando da PEC do cavalo de Troia. É muito, muito típico desse ciclo político que a gente está vivendo. Muito típico. Então, o que é importante da gente compreender, né, todo mundo que está ouvindo, que esses setores que propõem esses projetos irresponsáveis contra a vida das mulheres, né, que não respondem às nossas necessidades, pelo contrário, vão aprofundar a nossa situação de desigualdade, de risco, né, de morte, inclusive, são propostas por homens ligados às forças fundamentalistas, homens ligados ao golpe, homens ligados a propostas de lei, como, por exemplo, a PEC 55, que congelou por 20 anos o orçamento em educação e saúde. Ora, que maternidade é possível com 20 anos de... Que vida de crianças está sendo defendida se você congela educação e saúde? Quer dizer, há uma hipocrisia reinante, quer dizer, o que a gente denuncia é que todos esses PLs, o interesse deles é o controle da vida das mulheres e a manutenção desses setores no poder político, porque infelizmente ainda hoje essas propostas conservadoras, né, fazem com que os homens se mantenham na política. Então, é para trazer entrevistas com a visão crítica sobre temas importantes, mas silenciados, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Muito bom. Fora da Curva de hoje discute o aborto. Para você que sintonizou agora, nós estamos aqui no estúdio com Sandra Valongueiro, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFPE, e com Verônica Ferreira, do SOS Corpo, organização pioneira na defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. O estudo da Organização Mundial de Saúde, que nós também já citamos aqui, mostra que, curiosamente, nos países onde o aborto é legal, o número de procedimentos é menor.
É justamente nesses países que a mulher tem mais reconhecido o seu direito sobre o próprio corpo, o direito de decidir se quer ter filhos e quando ter filhos. Na Europa e na América do Norte, as mulheres também têm mais acesso a métodos contraceptivos e a serviços de saúde de qualidade. Se as mulheres tivessem essas mesmas condições e o aborto fosse legal, vocês acham que haveria aqui também uma diminuição nesses procedimentos? Sandra? É claro que sim. Até porque, assim, quando se fala de legalização de aborto, a gente não se fala de todo uma reforma, inclusive, né, no acesso aos métodos contraceptivos. Então, o aborto não vem sozinho. Ele vem junto com a melhoria, com o acesso aos contraceptivos, porque assim, não é só você ter acesso, não, aquela unidade de saúde ela oferece, mas a gente tem que ter o acesso adequado e com regularidade. Então, não é toda mulher que pode, ou que deve, ou que deveria usar um contraceptivo oral, uma pílula. De novo, viés de classe, né? Exatamente, não é toda mulher que deveria usar um DIU. Né? Então, assim, essa possibilidade de escolha de métodos faz com que as mulheres tenham mais controle sobre o seu corpo e sobre, inclusive, a sexualidade. Né? Então, assim, e o aborto, ele vem nesse contexto, ele vem como uma possibilidade de, no caso de, como a gente já falou, de haver uma falha do método, ou de haver alguma mudança na vida dessa mulher ou desse casal, né? Então, o aborto surge como uma possibilidade. Então, assim, o que é que a gente vê? A gente, nos países onde o aborto foi legalizado, é exatamente isso. A gente passa a saber esses números que a gente não sabe, que tudo que a gente fala aqui, ou é pesquisa feita com as mulheres, ou então são estimativas a partir de dados de internação hospitalar. Então, assim, a gente passa a saber e a gente passa a ter mais controle sobre isso. E, lógico, se você oferece, né, todos esses métodos e tem todo um trabalho, a possibilidade de você reduzir aborto, logo no primeiro momento aumenta, porque aumenta os números. Né? Então aumenta porque aquilo que estava escondido, aquilo que não era registrado, aquilo que chegava no serviço de saúde como uma infecção, ou como uma hemorragia, ou como um aborto espontâneo, ou um aborto não especificado, que é isso que tem mais quando a gente vai estudar na CID, né? Olhar os dados, isso passa a ter um registro definido. Então, muitas vezes acontece um aumento imediato e depois isso começa a regularizar e passa a ter menos complicações para a vida das mulheres. E provavelmente se reduz o número também. O que é importante também do ponto de vista da luta do movimento feminista, a luta pela legalização do aborto, ela é uma luta que está inserida numa luta maior por maternidade livre, desejada e apoiada, né? E socializada, tanto no interior das famílias como também sustentada pelo Estado. Então tem uma insígnia nossa, né? Um lema que diz que resume nossa luta, que é nenhuma mulher pode ser obrigada a ser mãe. Por isso que a gente luta pela legalização do aborto. A maternidade deve ser uma experiência vivida como uma experiência enriquecedora e não como um destino, não como uma imposição, não como um acaso, né? Isso empobrece a nossa sociedade do ponto de vista ético, do ponto de vista do que é viver a vida com liberdade, né? E penaliza as mulheres que decidem não ser mães. Penaliza, né? As mulheres, quer dizer, de novo de volta a esses projetos conservadores. O que tá no fundo ali é não permitir e não reconhecer que nós mulheres somos donas da nossa experiência, nós sempre tomamos decisões responsáveis, ponderadas. Quer dizer, as mulheres que abortam a partir de uma reflexão sobre seu momento de vida. Então, esse mito da irresponsabilidade é uma coisa absolutamente machista, patriarcal, que não corresponde ao que é a experiência de cada mulher, né? E ainda tem um moralismo aí, né, Verônica? Muito. Tipo assim, porque está associada à atividade moral sexual, né? Exato. Então, por que não se porque foi transar por aí, né? Porque desfrutou, agora... Isso é muito presente também na violência obstétrica, né? Exatamente. E assim, é muita hipocrisia, né? Porque tem todo esse discurso, né, contra o aborto, contra a vida dos fetos, tananã, mas assim, quando o próprio Estado, ele abandona as mulheres que engravidam. Então, isso não é o objeto, mas quando você vai olhar como funciona, como é que o atendimento dessas mulheres nas maternidades, dessas mulheres, né, que decidiram ser mãe, ou decidiram, ou mesmo não decidiram e levaram a gravidez adiante, a situação é muito grave. Então, é uma hipocrisia. Tem todo um discurso, quando na prática abandona as mulheres durante a gravidez, muitas vezes, com pré-natal mal feito, com dificuldade de acesso e com
uma violência obstétrica muito grande, né? Como disse Verônica, congela os investimentos em saúde e educação. Realmente é uma preocupação muito grande com as crianças. E os modelos de atenção ao parto são muito retrógrados ainda. Sem falar nas creches, né? Quer dizer, não é fácil hoje você ser mãe, né? A gente também defende que as mulheres não podem ser impedidas de ser mãe por falta de orçamento da saúde, por falta de orçamento para creche. Quer dizer, é uma luta que tem esse duplo caminho, né? Mas o que é muito interessante e importante da gente refletir é isso que você traz, Eduarda, de como a sexualidade de nós mulheres ainda é tão punida, né? Sim. Vigiada e o tempo todo está sob suspeita. Então é isso, no hospital as mulheres ainda escutam, mas na hora de fazer você achou bom. Por que agora está reclamando? Né? A violência obstétrica mais comum relatada são essas, né? Que tem a ver com porque você foi, né, ter relação sexual. Isso é para as mulheres. E no aborto a mesma coisa. É sempre a sexualidade das mulheres que está em causa. Né? E tem uma outra coisa, por exemplo. Quem é que responsabiliza o pai? Né? O companheiro, porque ninguém engravida sozinha. Então, assim, nesse discurso também, assim, são as mulheres que são responsabilizadas, são as mulheres que são punidas, são as mulheres que são punidas quando são atendidas no serviço de saúde, são elas que sofrem violência obstétrica, são elas que são atendidas de forma negligente, descuidada, são elas que esperam por todas, são as últimas a serem atendidas, ficam em jejum. Então, todo esse processo são as mulheres. Assim, a corresponsabilidade, né, do companheiro, então ela não aparece. Então isso é uma outra coisa, né? Tem até uma coisa do movimento que diz assim, onde é que está o homem que abortou? Né? Então assim, os homens também não abortam, os homens também não participam desse processo. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar colocando. Onde está, né, o companheiro? Né? Então isso a gente está sempre pensando, são as mulheres, então tem que ser compartilhado, inclusive todo esse processo. Quer dizer, não há nada mais perigoso para a ordem social do que uma mulher dona do seu desejo, né, Verônica? Exatamente. Agora, só tem uma questão. Dentro desses projetos de lei, eu vi que havia uma proposta de transformar o aborto em crime hediondo em quaisquer circunstâncias. Significa tornar equivalente o aborto a um assassinato. Será que eles vão chegar tão longe assim? Eles podem chegar longe se não houver muita mobilização. Mas não só tem essa proposta de tornar o aborto crime hediondo, que vai representar na vida das mulheres uma criminalização que a gente não consegue nem imaginar, uma criminalização que já é forte, então vai se agravar muito mais. Isso representa para a sociedade, de uma maneira geral, um retrocesso ético, de valores, né, imenso, porque né, a contramão e as outras propostas que trazem essa inviolabilidade da vida desde a concepção significa na prática que aqueles permissivos que a gente já tem vão ser perdidos. Quer dizer, todos esses projetos confluem para uma negação do direito das mulheres, para colocar a vida das mulheres em risco ainda maior e para uma coisa que eu acho que é muito importante a gente refletir, que é esse retrocesso ético dos valores, do que é a gente viver mesmo juntos em sociedade, nas relações humanas. Quer dizer, esses setores conservadores não estão preocupados com isso, né? Esse moralismo é a verdadeira degradação moral, né? É a verdadeira degradação moral. E assim, é muito importante ficar atento, porque assim, a gente teve, acho que foi El Salvador, né? El Salvador, ele tinha uma legislação que tinha permissivos de aborto e ele retroagiu. Então, assim, Estatuto do Nascituro tem em toda a América Latina. Então, assim, a América Latina a gente tem alguns avanços, né? Na Bolívia, no Chile, né? Que tem alguns avanços recentes, mas a gente tem que ficar atento, porque assim, tem um conservadorismo na América Latina, né? Que assim, está contaminando. Não é só dentro da questão da democracia, faz parte, inclusive, dessa onda de democratização às avessas, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente fique atento. Então, é um problema que pode atingir cada um de nós, né? Cada um e cada uma de nós, né? Eu queria agradecer muito o debate, a participação de vocês. A gente fica por aqui. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, discutindo o tema Até quando o trabalho escravo será uma realidade no Brasil. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Dani Marreira, Júlia Mello e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais.
Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 26 de outubro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 horas da noite e reprisada também no dia 2 de novembro. Acompanhe o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.